A maior mentira da política moderna é fazer as pessoas acreditarem que elas tomam decisões totalmente racionais. A maioria das pessoas imagina que escolhe candidatos analisando propostas, comparando resultados, estudando economia ou avaliando capacidade administrativa. Mas a verdade é que a política contemporânea funciona muito mais como engenheiro emocional do que como debate intelectual. Os grandes grupos políticos do mundo inteiro já compreenderam uma coisa fundamental. Seres humanos raramente são guiados apenas pela razão. Eles são guiados por medo, pertencimento, ressentimento, esperança, raiva e identidade psicológica. E quando um político aprende a manipular essas emoções corretamente, ele consegue manter apoio popular mesmo fracassando na prática. A política deixou de funcionar como uma disputa honesta entre projetos de país há muito tempo. Hoje, campanhas eleitorais se parecem muito mais com estratégias sofisticadas de marketing psicológico. Cada palavra é calculada, cada escândalo é administrado emocionalmente, cada discurso é pensado para ativar sentimentos específicos dentro da população. E talvez o aspecto mais perigoso disso tudo seja que a maioria das pessoas nem percebe quando está sendo manipulada. Porque manipulação eficiente não parece manipulação, ela parece convicção pessoal. A primeira técnica que políticos usam para controlar pessoas é a criação do inimigo absoluto. Essa talvez seja a ferramenta psicológica mais poderosa da política moderna, porque nada une mais um grupo humano do que a existência de um adversário em comum. Quando um líder consegue convencer sua base de que existe uma ameaça gigantesca tentando destruir o país, a democracia, os pobres, a família ou a liberdade, ele cria automaticamente um ambiente emocional de medo e urgência. E pessoas com medo se tornam muito mais fáceis de controlar. Perceba como quase toda narrativa política atual depende disso. Um lado diz que o outro representa o fascismo, o outro responde dizendo que o adversário representa o comunismo, a censura ou a destruição moral da sociedade. O objetivo não é apenas convencer racionalmente, o objetivo é gerar estado psicológico de guerra permanente. Porque uma população emocionalmente assustada tende a aceitar contradições, relativizar erros e defender líderes com muito menos senso crítico. A segunda técnica é transformar políticos em símbolos emocionais ao invés de figuras administrativas. Esse é um ponto extremamente sofisticado. Antigamente, líderes eram avaliados principalmente por resultados concretos. Hoje, muitos políticos tentam se transformar em personagens afetivos. Eles querem que o eleitor sinta a conexão emocional pessoal com eles. Querem parecer pai do povo, salvador da pátria, homem simples, escolhido do povo ou a última resistência contra o mal. Quando isso acontece, a crítica racional começa lentamente a perder força. Porque o eleitor já não está apenas defendendo um político, ele está defendendo uma parte da própria identidade emocional. É por isso que muitas vezes pessoas inteligentes passam a relativizar absurdos vindo do próprio grupo político. O cérebro humano possui enorme dificuldade em aceitar informações que ameaçam aquilo ao qual ele emocionalmente se apega. Então surge um fenômeno muito perigoso. A pessoa deixa de procurar a verdade e começa a procurar justificativas para continuar acreditando. A terceira técnica é a manipulação do ressentimento social. Todo político entende que populações frustradas emocionalmente procuram culpados para seus sofrimentos. E líderes inteligentes sabem direcionar essa frustração para grupos específicos. Às vezes a culpa é colocada nos ricos, às vezes nos pobres, às vezes na imprensa, às vezes no mercado, às vezes no sistema, às vezes em minorias. O alvo muda dependendo da estratégia política, mas o mecanismo psicológico é o mesmo. Isso acontece porque ressentimento gera mobilização emocional poderosa. Uma população ressentida sente necessidade de punição, revanche e compensação. E políticos aprendem a se apresentar como instrumentos dessa vingança psicológica coletiva. O problema é que sociedades guiadas por ressentimento raramente constroem projetos sólidos de longo prazo. Elas vivem permanentemente alimentadas por indignação emocional. A quarta técnica é manter a população cansada e distraída o tempo inteiro. Esse talvez seja um dos mecanismos mais modernos da manipulação política. O excesso de informação gera confusão mental, escândalos constantes, polêmicas diárias, conflitos intermináveis, declarações absurdas, guerras culturais
e discussões infinitas nas redes sociais produzem uma sociedade emocionalmente esgotada. E pessoas cansadas pensam menos profundamente. Enquanto a população está ocupada brigando na internet sobre frases, memes, não sei, escândalos e conflitos ideológicos, quase ninguém consegue acompanhar seriamente questões estruturais muito mais importantes. Produtividade econômica, dívida pública, eficiência institucional, qualidade educacional, inovação tecnológica, segurança jurídica e desenvolvimento nacional. A política vira entretenimento emocional contínuo, e cidadãos distraídos são muito mais fáceis de manipular do que cidadãos intelectualmente disciplinados. A quinta técnica talvez seja a mais perigosa de todas: convencer de que pensar criticamente significa atrair o próprio povo. Esse é o estágio máximo da manipulação política. Quando um grupo consegue fazer seus apoiadores acreditarem que qualquer crítica interna ajuda o inimigo, a capacidade racional do movimento começa lentamente a morrer, porque ninguém mais corrige erros, ninguém mais debate honestamente, ninguém mais confronta incoerências. E é exatamente nesse momento que movimentos políticos começam a entrar em decadência moral praticamente. Porque toda estrutura humana precisa de autocrítica para sobreviver de maneira saudável. Sem isso, líderes passam a viver cercados apenas por aplausos, militância emocional e validação constante. E líderes que nunca são confrontados acabam lentamente perdendo contato com a realidade. Bom, talvez o aspecto mais inquietante disso tudo seja perceber que a maioria das pessoas acredita estar imune à manipulação. Todo mundo acha que o manipulado é o outro lado, né? Mas a verdade é que qualquer ser humano emocionalmente apaixonado por política se torna vulnerável a esses mecanismos psicológicos. A manipulação não acontece apenas pela mentira direta. Muitas vezes ela acontece através da repetição emocional, da criação de identidade coletiva e do medo constante. O verdadeiro cidadão livre não é aquele que nunca erra politicamente, é aquele que consegue manter independência psicológica, mesmo dentro de um ambiente completamente polarizado. Porque liberdade intelectual exige uma coragem rara. A coragem de confrontar até mesmo aquilo que conforta emocionalmente você. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui, comente se você concorda comigo ou não e te vejo no próximo vídeo.